Ora, vamos agora introduzir uma ferramenta no-code para modelação e simulação usando o paradigma de stocks e flows, ou níveis e fluxos, que permite visualizar as interdependências entre os diferentes componentes de um sistema e fazer a simulação ao longo do tempo. Partindo do princípio que vocês já criaram uma conta no Sheetless, vamos criar então agora um projeto. Vamos designá-lo, por exemplo, por aulas. Descrição, faz parte da unidade curricular da LEIM, unidade curricular MSSM. Projeto. Penso que a vossa licença, os projetos têm que obrigatoriamente ser públicos. No meu caso, tenho uma licença académica. Tenho aqui agora um painel, então, que permite eu ir introduzindo os diferentes elementos do meu modelo. Agora, vamos supor, por exemplo, que eu tenho um depósito de petróleo, uma reserva de petróleo, um estoque de petróleo. Clicando no botão direito, eu posso, então, definir um estoque. Clicando nesse estoque, posso alterar alguns atributos, por exemplo, o nome, petróleo. E posso definir o seu valor inicial, o valor desse estoque, por exemplo, 1000 numa certa unidade, 1000 barris, 1000 toneladas, não interessa. Mas, de facto, tenho que definir as unidades, pelo menos, tenho que saber em que unidades é que estou a representar este meu estoque. E agora, este estoque vai evoluir ao longo do tempo, através de fluxos que podem ser positivos, ou seja, que vai acrescentando valor ao estoque, ou fluxos negativos que vão drenar o estoque. Vamos supor que vou drenar o estoque e vou aqui clicar outra vez no botão direito e criar um fluxo, ligar esse fluxo ao estoque, clicar aqui para alterar os atributos desse fluxo, por exemplo, o nome do fluxo pode ser consumo, e para já está assim. Ok, vamos supor agora que este consumo vai depender de variáveis. Vamos definir aqui uma variável, por exemplo, um cliente que é um gastador de petróleo. Variável 1. Vamos definir aqui o nome da variável, cliente A. E este cliente A consome 10 barris por unidade de tempo, por exemplo, por mês ou por ano. Agora temos que definir qual é a unidade de tempo em que estamos a trabalhar. Mas já vamos ver isso. Para já, temos este cliente. Mas, ok, agora tenho que comunicar essa informação aqui a este consumo. Tenho que dizer que este consumo depende desta variável. Para fazer isso, é clicar agora com o botão esquerdo e aparece uma seta e arrastar essa seta para aqui. Não correu bem? Ok. Aparece aqui uma seta vermelha que significa que há aqui qualquer coisa errada. O que é? Significa que este fluxo recebe esta seta e devia usar essa informação, não está a usar. Vamos outra vez aqui ao fluxo. E na fórmula dizemos que o fluxo é igual ao valor da variável, cliente A. E observaram aqui desde já que é feito o gráfico já da evolução do estoque de petróleo, ou seja, vai diminuindo 10 por unidade de tempo. Mas vamos confirmar as variáveis em que unidades é que estão. Vamos aqui, Project Settings, e, ok, estamos a trabalhar em meses e a simulação dura 60 meses. Podemos trabalhar em anos, semanas, segundos, minutos, etc. Vamos continuar em meses, mas vamos fazer uma simulação durante 2 anos, 24 meses. 24 meses.
e em vez de aparecer datas, quero que apareça só números 01 até 23 ou showtime, showticks. Ok. Steps, isto não alterou. 24, ok. E agora save changes. Ok. Aparece aqui um gráfico, eu posso alargar este gráfico, mas uma maneira melhor é clicar com o botão direito e introduzir aqui um chart. Chart, um gráfico que eu posso... Eu não estou muito à vontade com esta ferramenta, mas... ok. Puxar aqui para cima, aqui um gráfico. Eu quero que este gráfico seja o meu gráfico de petróleo. E por isso também faço aqui uma seta. E aparece-me aqui o gráfico em 24 meses, ou seja, de 0 a 24, começa com 1000 e, como este cliente consome 10 barris por mês, ao fim de 24 meses foram consumidos 240 barris e por isso temos aqui os 760, está certinho, que é este final. Vamos supor que eu tenho outro cliente, outra variável. Este vou-lhe chamar o cliente variável, está aqui, ok. Variável, o nome deste cliente é o cliente B. E a fórmula vamos agora supor que é um degrau, ou seja, ele vai consumir 0 até certa altura, é um step, função step, e o step vai consumir, por exemplo, 30 barris, mas só a partir, sei lá, a partir do 8º mês. Aparece logo aqui o gráfico, ou seja, ele consome 0 e depois passa a consumir 30. E eu posso dizer, sim senhora, que este cliente também vai afetar o consumo e por isso desenho aqui uma seta para este consumo. Estão a ver que a seta fica a vermelho, o que significa que há aqui qualquer coisa errada. Neste caso é que este fluxo recebe esta seta, mas não está a usá-la. Por isso, vamos clicar aqui outra vez. Agora vamos aqui ao fluxo, consumo, e vamos dizer que o consumo, este fluxo, é a soma do cliente A mais o cliente B. E vemos aqui o gráfico da evolução do petróleo, em que até ao 8º mês desce com certo ritmo e a partir do 8º mês desce mais depressa porque tem 2 clientes a consumir. Vamos introduzir um terceiro cliente em que, em vez de usarmos uma expressão matemática, como aqui um step ou uma constante, vamos usar uma tabela. Ou seja, vamos criar uma tabela. Está a tabela. Como é que isto funciona? Create data table. Ok. Não é table, é data table. Pronto, criei aqui a minha tabela. Vou dar um nome a esta variável, que é o meu cliente
C. E agora posso criar aqui uma coluna, posso dar-lhe o nome, que é o meu cliente C, e vou preencher o consumo nestes 24 meses, ou seja, por exemplo, à mão, vou dizer que primeiro consome 4, 8, 8, agora 0, 0, 0, não consome petróleo nenhum, 12, 12, 12, 32, 32, 5, 5, 0, 0, 0. Mas podia ler isto numa folha Excel. 4, 4, 4, 4, 5. Acabou. Ok. Então, vamos voltar aqui. Vou dizer então que este cliente também vai afetar aqui o consumo. E vou somar mais um elemento, cliente C. Cliente C tem que dizer que é a coluna C. Estão a ver aqui o consumo do cliente C. Posso ver, está aqui o gráfico do consumo agregado, ou seja, a soma do cliente A com o cliente B com o cliente C, mas posso pôr aqui um gráfico maior, ou seja, vou introduzir outro gráfico, create chart, e posso ligar esta variável aqui a este gráfico, de modo a ver, e posso expandir este gráfico, etc. Pronto, isto no fundo é a primeira, o Hello World do Sheetless. Aconselho vivamente vocês a explorarem a documentação, que é bastante simples. Esta ferramenta foi lançada em 2020 e ainda é um pouco limitada, mas para aquilo que nós vamos fazer na disciplina é mais do que suficiente. Vimos na aula teórica que os modelos são narrativas que descrevem a realidade. E vimos também que, na realidade, podemos distinguir a realidade objetiva e a realidade intersubjetiva. Mas que a realidade, sendo objetiva ou subjetiva, é constituída por coisas. Por isso, a realidade são coisas e também ações ou mecanismos para alterar as coisas. Em que esses mecanismos para alterar as coisas, evidentemente, têm que obedecer às leis da natureza e, eventualmente, também às leis intersubjetivas. E a narrativa é feita com coisas e mecanismos para alterar coisas. No caso concreto, no pequeno exemplo que demos no Sheetless, o que é que são aqui as coisas? O que é que são as coisas? As coisas são os estoques. Podemos ter galinhas, árvores, peixes, neste caso temos petróleo. E o que é que são os mecanismos para alterar as coisas? São os fluxos. São os flows. No fundo, são os mecanismos que permitem alterar os estoques e, por isso, alterar as coisas. E qual era a narrativa, então, que nós tínhamos descrito naquele modelo muito simples? Podemos fazer um diagrama de ciclos com variáveis, neste caso nem tem ciclo nenhum, mas podemos, de facto, associar a cada variável uma bolinha, por exemplo, o estoque de petróleo, e 3 variáveis associadas ao consumo de A, consumo de B e consumo do cliente C.
E podemos pôr umas setinhas que vão neste sentido, no sentido em que nós dizemos que o cliente, o consumo de A afeta o estoque, afeta a reserva de petróleo. E o cliente B, o consumo do cliente B também afeta, da mesma maneira, o estoque, e o consumo de C também afeta o estoque de petróleo. E podemos até pôr aqui um sinal menos para representar a ideia de que quando o consumo aumenta, o nível de petróleo diminui. Relativamente a um dado valor de standard, se o cliente B começar a consumir mais, o petróleo desce mais depressa. Se o consumidor C, por exemplo, começar a consumir menos petróleo, o petróleo não sobe, mas desce menos, e por isso, em certa medida, temos aqui um sinal menos em cada seta, a dizer que estão em oposição de fase. Ou seja, quanto maior é este fluxo, menor é o valor do petróleo. É como se fosse uma derivada negativa que relaciona estas duas variáveis, consumo e petróleo. E pronto, temos então aqui uma descrição muito simples, uma narrativa muito simples, não há aqui sequer qualquer ciclo de feedback. Mais tarde vamos ver modelos mais complicados, mais interessantes.